Vamos dar início a esta conversa com o Venâncio Mondlane, que é mesmo para percebermos tudo o que está a acontecer em volta deste assunto. É um assunto que interessa os moçambicanos e, ao que tudo indica, nós vamos avançar. Venâncio Mondlane, muito boa tarde. O que está a acontecer agora? Teve autorização para entrar, não foi possível entrar. E agora? Como é que Venâncio vai ver os próximos momentos? O que é que o Venâncio Mondlane poderá, do que é que o Venâncio Mondlane poderá se fazer nos próximos tempos dentro do partido? Tá bem, olha, deixa-me só fazer um pequeno enquadramento, tá bem? O que acontece aqui é o seguinte, para ficar muito bem claro, eu tinha enviado para ti o despacho do juiz que respondia à nossa providência cautelar e o despacho do juiz, o juiz de Agostinho Jorge, tinha respondido positivamente à nossa providência no sentido de exigir que a mesa do Congresso, sobretudo na pessoa do senhor Samuel Manjate, que cometeu o vício de anular a minha eleição ao nível da base, onde eu fui eleito, que devia se corrigir esse vício, e o tribunal ordenava a mesa do Congresso a admitir a minha presença no Congresso, no primeiro dia, no dia 15, e em igualdade de circunstâncias com os outros congressistas. Ainda o tribunal dizia mais, que eu, como membro do partido, tinha o direito de eleger e de ser eleito. Por outras palavras, este despacho do juiz avançou muito mais do que eu entrar como congressista. Este despacho do juiz também anulava, em definitivo, todos os impedimentos que têm a ver com o perfil. Infelizmente, o oficial de justiça, quando lá chegou, que estava acompanhado de 2 polícias, houve resistência, houve desobediência da organização do evento a uma ordem judicial. Portanto, eles desobedeceram a ordem judicial, tanto mais que nem sequer quiseram assinar a notificação. E veja quem faz isto, é o presidente do Conselho Jurisdicional da RENAMO, o Dr. Simon Makuyane, que tem responsabilidade de zelar pelos estatutos, pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento da Constituição. Daí que, tendo havido resistência aos oficiais de justiça, e ainda mais, ameaças, os oficiais de justiça deste tribunal, que eu agora aproveito também fazer uma grande vénia, um grande respeito a este tribunal de Alto Moloco, sobretudo o doutor Agostinho Jorge, por terem sido altamente profissionais, é o tipo de juízes que este país está a precisar, independentes, de livre consciência, que respeitam a lei, como eu dizia, foram ameaçados os oficiais de justiça. Regressados, os oficiais de justiça voltaram, tiveram uma reunião com o comandante distrital e com o comandante distrital da UIR. Mas mesmo assim, a polícia nas suas 2 unidades, pura e simplesmente foram inoperantes para obrigar, digamos assim, a mesa do Congresso a aceitar a minha admissão à tenda. Mas este tribunal profissional que não é, mesmo assim hoje, apesar de termos perdido o dia de ontem, emitiu um ofício. Este ofício é muito importante que vocês vejam. Emitiu um ofício, o tribunal emite um ofício para o comando distrital da polícia, que era para hoje, às 9h30, né? Penso que isso deve vir aqui escrito, às 9h30, a polícia a tomar a responsabilidade de cumprir com o despacho do tribunal que foi desobedecido ontem. Portanto, o próprio tribunal faz o ofício. Mesmo assim, o comando distrital da polícia em Alto Moloco, pura e simplesmente também não cumpre com este ofício do tribunal. Portanto, esta que é a grande questão que se colocou até hoje. Portanto, não podia ser o Venâncio, naturalmente, quando há uma ordem judicial, a execução, as unidades da polícia que deviam executar. Portanto, este é que é o grande problema que esse país tem. Portanto, é por isso que acabei não me fazendo presente à tenda, apesar de que aqui ao nível de Alto Moloco, no acampamento onde eu estou, eu recebi mais de 600 jovens disponíveis a me acompanhar com este despacho e a entrar a bem ou a mal no Congresso. E esses jovens estavam disponíveis a fazê-lo. Mas, bem, eu
mais uma vez, eu recorri às instituições de justiça porque eu acredito na justiça. E este é o método, é o paradigma que eu estou a trazer à política. Quer dizer, nós não podemos só andar em politiquices, nós não podemos só andar em métodos arbitrários. Nós temos que usar os métodos públicos, constitucionais, legais, de fazer a luta. Somos políticos, mas não somos politiqueiros. Somos políticos, mas não fazemos politiquice. Nós usamos os órgãos de justiça, usamos a lei, usamos o quadro legal para demandar pelos nossos direitos. Por isso que eu, de forma nenhuma, eu disse a todos os jovens, tenham paciência, vamos continuar a fazer a nossa luta, porque o importante no meio disto não era o Venâncio entrar na tenda, o Venâncio ser eleito presidente da RENAM. O importante é a lição, é a pedagogia que nós queremos transmitir ao país. Que é possível nós termos um país normal, um país democrático, um país em que as coisas são feitas de acordo com a lei, de acordo com os princípios democráticos mais básicos. Mas o que está-se a viver naquela tenda, não sei se vocês têm informação, provavelmente vocês só assistem a parte dos discursos oficiais, o que está-se a viver naquela tenda, aquilo faz recordar os campos de concentração de Auschwitz. Os campos de concentração nazi. É o que está acontecendo naquela tenda. Aquilo é da antiditadura mais atroz, mais ortodoxa que já se viu nesse mundo. Não sei se em 1975 se faziam coisas como aquelas. Os congressistas nem sequer podem falar ao telefone. Há telefones que são arrancados nas mãos dos congressistas, pisados os telefones. Há congressistas, por falarem com 2 ou 3 pessoas, estão a ser lançados para fora com violência. Estão proibidos os congressistas de falar uns com os outros. Há um ambiente de terror que está montado ali dentro daquela tenda. Alguns dos candidatos, hoje já me dão razão. Alguns dos candidatos, quando pedem a palavra, são vaiados, desliga-se a energia, cortam-se os microfones. Infelizmente, eles só estão a reconhecer isso hoje. Porque boa parte destes próprios candidatos foram os que tiveram na origem da criação do perfil. Portanto, eles fizeram festa, tocaram trombetes, quando se aprovou o perfil, porque sabiam que o perfil ia afastar o Venâncio. Mas hoje são os mesmos que estão arrependidos de terem aprovado, de terem promovido aquele perfil. Porque estão num ambiente de terror lá dentro. Não podem falar ao telefone, não podem se pronunciar, não podem ter direito à palavra, estão num ambiente de terror absoluto. E só a forma, permitas, só a forma como se montou aquele pódio, aquela plataforma, colocou-se o presidente do partido numa altura superior a todos os outros órgãos, inclusive numa altura superior à mesa do Congresso. Neste momento está a decorrer o Congresso. O maior poder está exatamente no Congresso. E quem é que está a gerir o Congresso? É a mesa do Congresso. O presidente da RENAM, neste momento, é tão membro como qualquer outro congressista. Não tinha que ter uma plataforma, uma elevação acima dos outros. É tudo tão ilegal, é tudo tão ortodoxo, é tudo tão caótico, é tudo tão antidemocrático. É uma vergonha total e completa o que está acontecendo neste Congresso. E diga-me agora, se me permites, Dava, é isso que eu queria aqui levantar, que eu queria passar esta mensagem justamente para aqueles que estão candidatos neste momento. Que tudo quanto fizeram para promover o meu afastamento, agora estão exatamente a sentir na pele o que é viver um ambiente antidemocrático. E alguns desses candidatos estão a mandar mensagens. Eu estou cheio de mensagens, eu tenho mais de 400 mensagens de congressistas que estão a perguntar ao Venâncio qual é o nosso sentido de voto, a quem que nós vamos votar. Eu tenho mais de metade dos congressistas a perguntar isso a mim. E eu ainda não respondi porque eu não conheço o projeto deles, não conheço nenhum manifesto deles. Infelizmente, até hoje que estamos no Congresso, o único candidato que apresentou um manifesto claro fui eu. Nenhum deles, eu não conheço que projeto é que tem, não sei as ideias que tem. Portanto, eu não sei o que vou responder a isto. Queremos tentar também perceber algumas outras coisas. Venâncio, Yeah. depois de se ver excluído neste processo de candidatura à presidência do partido Renamo e também depois de se ver excluído deste 7º Congresso, o que é que será feito de Venâncio? Continua no partido ou não? Sim, essa é uma boa pergunta. Nós vamos deixar com o Congresso encerre. Depois de se encerrar o Congresso, eu tenho uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque eu tenho pessoas que são da RENAM, que me estão apoiando. Eu te disse agora, tenho mais de 400 mensagens de congressistas. E eu tenho pessoas que são de outros partidos políticos que estão me apoiando. E eu tenho um vasto lençol populacional de pessoas que não têm partido absolutamente nenhum e estão a apoiar.
Isto eu tenho que ponderar. Eu não vou dar uma resposta muito rápida. Eu vou reunir-me com todos os meus coordenadores, só para teres uma ideia, para sustento da minha candidatura. Nós tínhamos coordenadores gerais, tínhamos coordenadores nacionais, tínhamos coordenadores regionais, tínhamos coordenadores provinciais, coordenadores interdistritais e coordenadores distritais. Portanto, é uma equipa de 450 pessoas dentro da Renamo que suporta a minha candidatura. Nós temos que ter uma videoconferência em que eu tenho que recolher a sensibilidade de todas essas pessoas e que aconselhamento é que eles me dão. Apesar de eu estar com consciência clara do que aconteceu na Renamo, é uma coisa que não recorda o diabo, é pior do que aconteceu em 1975, mas eu tenho que ouvir exatamente o que estão a dizer os outros. Agora, uma coisa também eu vou dizer aqui, que toda a gente saiba. Neste momento, fica mais do que claro, de que Venâncio Mondlane era o pior perigo para entrar naquela tenda. É por isso que todos os candidatos, sem exceção, se uniram numa conspiração para que eu não pudesse entrar naquela tenda. Digo mais, se estão a ouvir, estão dentro da tenda e acham que eu estou a fazer blefe, então eu vos desafio. Permitam, agora que vai começar a eleição, eu faço um desafio agora a todos os candidatos que estão na tenda. Se pensam a fazer blefe, faço agora um desafio. Permitam que eu entre na tenda e venha concorrer. Porque até este momento eu tenho a lista atualizada de todos os delegados eleitos ao Congresso, todos os delegados por inerência de funções e todos os delegados que foram colocados até indicados a dedo. E neste momento tenho, sem sombra de dúvida, um potencial para 80% de voto. Se acham que não, eu coloco o desafio que me deixa entrar na tenda para concorrer, para ver se isso vai acontecer. Venâncio Mondlane não nega que, de alguma forma, pode vir a sair deste partido. Significa que pode vir a ser uma possibilidade? É uma possibilidade em função do que eu vou ouvir, como eu disse. Eu tenho 450 coordenadores que suportam a minha candidatura. Então eu tenho que ouvir a sensibilidade desses 450 coordenadores e eu tenho que ouvir a sensibilidade da vasto apoio que eu tenho até fora de portas da Renamo. Então, em função disso, eu vou decidir. Por quanto tempo? Eu vou um tempo razoável para ouvir. Eu acredito que dentro de uma semana nós teremos uma resposta. Mas vai ter a possibilidade de concorrer como independente à presidência da República? Também é um dos assuntos que vai fazer parte da nossa agenda. Vai fazer parte da nossa agenda. A possibilidade de concorrer de forma independente? As possibilidades são todas abertas. Eu não vou dizer que não. Quer dizer, eu estaria aqui também a ser um pouco falso. Eu disse uma coisa, que eu ia ficar na Renamo e que eu era da Renamo, que eu tinha confiança na Renamo. Quando me perguntaram isso antes, porque eu disse, se o jogo for limpo, se eu perder, entrar na tenda e perder, deixar-me concorrer em igualdade de circunstâncias e perder, naturalmente que eu continuaria na Renamo e eu disse, eu ia apoiar o candidato vencedor. Mas estamos a partir de um jogo desigual, estamos a partir de uma batota, estamos a partir de uma fraude, estamos a partir de uma burla. Então, logicamente, quando é assim, todas as possibilidades se abrem. Portanto, é possível, sim. Se eu for aconselhado nesse sentido, com os meus 450 coordenadores, olha, eu vou, naturalmente, também alinhar com aquilo que as pessoas que me estão a suportar praticamente nos últimos 6 meses. Venâncio, pedimos alguma sinceridade na Claro, vamos, Dava. Gostas muito dessa palavra sinceridade. Há uma informação que circula... É por isso que és um bom cristão. Há uma informação que circula, Venâncio, que diz que há um convite que lançaram para o Venâncio Mondlane fazer parte da CALD, que é a coligação para a Aliança Democrática. Penso que sim. Este convite confirma que existe e pretende se aliar a esta coligação? Não, existe esse convite. Olha, existe o convite da CAD, existe o convite dos Verdes, existe o convite do Parede, existe tantos outros partidos, alguns nem me lembro deles. Eu até falei uma vez sobre isso, que eu recebi convite, incluindo a coligação, são 21 partidos antes do Congresso, que tinham se manifestado que estavam disponíveis para eu ser o candidato presidencial deles. Portanto, não há problema nenhum. Isso eu confirmo, recebi vários convites, inclusivamente algumas organizações da sociedade civil para a candidatura independente. Portanto, esses convites existem. E tudo isso vai ser ponderado na reunião que eu vou ter com os meus coordenadores. Mas como é que antevê a Renamo sem Venâncio Mondlane nos próximos tempos?
Olha, por aquilo que é o nível de apoio que está agora comprovado, é pena que eu não trago aqui. Eu tenho uma lista, tenho um Excel ali, se calhar vou-te mostrar, em que tenho a base de dados de todos os congressistas que estão ali. Dos congressistas que estão lá, eu tenho 80% de tendência de voto comprovado. Atenção, os outros 20% são pessoas que não consegui falar com eles nem recebi nenhuma mensagem. Provavelmente o voto real até chegaria a 90%. Então, eu acredito que se há cerca de 90% daqueles que neste momento têm o poder de decisão sobre a RENAM, que apoiavam Venâncio, naturalmente que eu acho que a decisão que eu tomar vai criar vários danos sérios à RENAM, né? Não restam dúvidas. Venâncio Mondlane, desculpe, estamos mesmo em direto agora com a STV. Ok. Qual é a câmera? Tendo como ponto de partida Esta mesmo, Venâncio Mondlane, face ao que foi decidido pelo Tribunal de Alto Moloque, qual é o seu posicionamento? Olha, o posicionamento que eu tenho agora em relação ao... Talvez tenha chegado um bocadinho tarde. Há duas coisas aqui que é preciso frisar em relação ao Tribunal de Alto Moloque. Primeiro, é a decisão que ordenava a mesa do Congresso de eu entrar na tenda, de eu entrar no Congresso, que foi desobedecida pelos órgãos jurisdicionais do partido. Doutor Macuiane, que é o responsável da área jurisdicional, negou assinar a notificação do tribunal. E ainda fizeram, a previdência cautelar, ainda fizeram ameaças aos oficiais de justiça. Tendo sido ameaçados os oficiais de justiça, eles regressam ao tribunal e hoje emitiram um ofício que ordenava ao comando distrital da polícia, que era para acompanhar o Venâncio, para pelo menos hoje, às 9h30, que eu tivesse acesso ao Congresso. O comando distrital da polícia também recusou-se a cumprir a ordem do tribunal, que é uma coisa gravíssima isto. Significa que se uma ordem judicial é uma organização privada como a RENAM que desobedece, ainda ameaça os oficiais de justiça, que é o comando distrital da polícia também que não obedece a uma ordem judicial, significa que estamos a passos largos a caminhar não para uma república, ou se é uma república das bananas. Estamos a caminhar para uma Babilônia jurídica neste país. É perigosíssimo, está-se a banalizar o Estado moçambicano. Então é por isso que eu digo que mais uma vez está mais do que claro que é urgente uma alternância política neste país. Qual era o seu principal interesse em participar, uma vez que para a presidência do partido já estava fora de hipótese? Não, eu não estava fora de hipótese. Pelo menos por aquilo que são as decisões que foram tomadas nos últimos tempos. Não foram decisões tomadas, foram pronunciamentos irresponsáveis do porta-voz da RENAM, que dizia que eu estava afastado. Não há nenhum ofício, não há nenhuma deliberação que definia de forma clara e taxativa que o Venâncio estava afastado de concorrer à presidência da RENAM. Tanto mais que o próprio regulamento da eleição dos órgãos dizia que o órgão supremo para tomar a decisão definitiva sobre as candidaturas era o Congresso. E o Congresso ainda não tinha decidido a minha situação. O que aconteceu, houve uma notificação, a Câmara é essa, né? Houve uma notificação do Gabinete de Preparação do Congresso indicando que eu tinha problemas com 4 requisitos. Tinha problemas com o requisito dos 15 anos de militância, tinha problemas com o requisito dos cargos exercidos, tinha problemas com as cotas por pagar e tinha também, conforme eles dizem, havia um indício de indisciplina por eu ter levado o partido ao tribunal. Vamos parte por parte destes 4 requisitos. Primeiro, os 15 anos, eu já está mais do que provado que é antistatutário, porque isso não vem dos estatutos, antidemocrático, é ilegal. 2, os cargos exercidos. Eu exerci 3 cargos de grande relevo. Fui mandatário nacional, eu fui assessor nacional do presidente, o único assessor nacional, eu fui relator da bancada parlamentar. Estes cargos que eu exerci estão acima, em termos hierárquicos, que 70% dos cargos que vêm no perfil. Terceiro, cotas não pagas. Eu tenho cotas obrigatórias pagas da RENAM até 2025. Graças a Deus, o meu advogado até postou isso no Facebook. Eu paguei cotas adiantadas até o ano 2025. Estão pagas. As cotas especiais, são aquelas cotas que vêm do salário como deputado, estão pagas até junho de 2024. Que é totalmente falso. A outra questão é dizer que eu fui indisciplinado. Graças a Deus, pelo fato de eu ter levado o caso ao tribunal,
houve ganhos que ninguém pode negar. Primeiro ganho foi ter se convocado o Congresso, porque não se queria convocar o Congresso. Segundo ganho foi se ter convocado o Conselho Nacional para o dia 14 de abril, porque não queriam convocar o Conselho Nacional. Outro ganho, a onda de exonerações arbitrárias e em massa estavam sendo executadas, parou com tudo isto. O quarto ganho, logicamente, foi a imagem da Renamo, que saiu reforçada politicamente e socialmente pelo fato de ter aberto um debate democrático mais profundo. Por quê? Porque mesmo os que andavam escondidos, todos eles apareceram depois das ações que eu levantei junto ao tribunal, é quando começaram a aparecer candidatos, e como tu sabes, para a lei do Venâncio, neste momento são 9 candidatos. Todos estes candidatos são fruto da luta que o Venâncio fez. Então, com estes ganhos que eu já indiquei, 5 ganhos, penso que não foi indisciplina, pelo contrário, foi salvação da Renamo. Porque, deixa-me só terminar isso. Se lhe tivesse sido dado o privilégio ou a possibilidade de participar do Congresso que vai terminar hoje, podia o Congresso, sendo soberano, avançar com a sua candidatura? Claramente. Inclusivamente eu tinha... ainda vou dizer mais. Inclusivamente eu ontem à noite, antes de ontem, estive a recolher assinaturas para suportar o requerimento que ia entrar para a aceitação da minha candidatura. Eu tinha 250 assinaturas de congressistas. Só dos congressistas, 250 assinaturas para a aceitação da minha candidatura. Não há dúvidas nenhuma. É por isso que se fez tudo para que eu não entrasse no Congresso. Porque eles sabem claramente que eu no Congresso, a minha vitória, olha, eu passaria como um rolo compressor. A minha vitória era entrar, esmagar tudo e todos que me aparecessem em frente. É por isso que eles têm consciência, isso não é falta de modéstia, estou a ser sincero e claro pelos dados que eu tenho, é por isso que eu fiz o desafio, sei que a eleição ainda não aconteceu, se alguém acha que estou a fazer blefe, então que me permitam no Congresso entrar neste momento e dizerem que o Venâncio entra agora, vai concorrer. Eu te garanto de certeza absoluta que eu não saio com menos de 80% de votos daquele Congresso. Venâncio Mondlane, qual é o futuro político de Venâncio Mondlane? Passa por dentro ou por fora da Renamo? Essa é a questão também que eu comentei com os teus colegas. Eu tenho só a nível dos que apoiam a minha candidatura nos últimos 6 meses, dos meus coordenadores gerais, nacionais, regionais, provinciais, distritais e interdistritais, eu tenho 450 pessoas que sustentam a minha candidatura e nós temos videoconferências todas as semanas para discutirmos as questões essenciais da minha candidatura. Depois deste Congresso, nós vamos ponderar todas as possibilidades que existem. Há a possibilidade de candidatura independente, há a possibilidade de coligações, há muita coisa que se diz por aí e que nós não vamos desprezar nenhuma opinião. Vamos respeitar todas elas e vamos levá-las para um debate dentro da nossa própria estrutura de sustento da minha candidatura. Depois disso eu vou tomar uma decisão. Obrigado, Venâncio Mondlane, portanto, a falar daqui da Vila Municipal de Alto Moloco. Ok, então nós... Viva a democracia! Viva! Viva a democracia! Viva! Abaixo o banditismo eleitoral! Abaixo! Abaixo a fraude eleitoral! Abaixo! Abaixo a burla eleitoral! Abaixo os ladrões de voto! Abaixo os sabotadores do Congresso! Abaixo os burladores! Abaixo aqueles que andam em negócios com a Frelimo! Abaixo! Meus jovens, alguém quer recuar? Não! Alguém está doente aqui? Não! Alguém desanimou aqui? Não! Quem quer avançar? Quem quer avançar? Quem quer mudar Moçambique? Não! Quem quer mudar Moçambique? Não! Quem quer o desenvolvimento? Não! Quem quer lutar pela democracia? Não! Quem quer lutar pela liberdade? Não! Quem quer
lutar contra os amigos da Frelimo? Não! Quem quer lutar contra os amigos da Frelimo? Não! Quem quer lutar contra os amigos da Frelimo? Não! Quem quer lutar pela democracia? Não! Quem quer avançar? Não! Quem quer avançar? Não! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! Então nós estivemos em direto aqui de Alto Moloco, em frente ao Tribunal Judicial do Alto Moloco, em direto para a conta do Venâncio Mondlane. A gente diz um forte abraço para todos os meus irmãos e para as minhas irmãs. Um beijinho e tchau! Acompanhar? Está a acompanhar?